Na Rússia, há queixas sobre graves problemas nas forças armadas. Aconteceu que, em janeiro, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques ao campo de treinamento Kapustin Yar, no território da Federação Russa, de onde os ocupantes lançavam mísseis Oreshnik contra a Ucrânia. Além disso, a partir de hoje, os russos não poderão mais usar a internet da Starlink. E os correspondentes militares russos já estão reclamando bastante que precisam puxar fibra óptica direto para a linha de frente para garantir uma comunicação decente entre os comandantes e a carne de canhão russa. E para o lançamento de drones, a ausência da internet da Starlink é um ponto crítico. E nesse contexto, Elon Musk fez hoje uma declaração importante aos ucranianos. Ao mesmo tempo, o Washington Post informa que autoridades russas e líderes empresariais temem que Moscou esteja perdendo tempo para alcançar um acordo de paz antes que a economia e a situação econômica do país piorem. Qualquer proibição europeia ao transporte marítimo de petróleo russo e a interceptação de petroleiros da frota clandestina representam ameaças sérias para a Rússia, e é exatamente isso que a Europa está fazendo agora. E por fim, a inteligência ucraniana informou que a juventude está desaparecendo rapidamente na Rússia e que a situação demográfica é catastrófica. Em geral, todos esses temas nós vamos discutir nesta edição. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e se inscreva no meu canal do Telegram Peti News. O link para ele está na descrição deste vídeo e no final do episódio. Se você achar interessante e útil, peço que apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu, então vou começar com a principal notícia de janeiro. As forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques ao campo de treinamento Kapustin Yar, no território da Federação Russa, de onde os ocupantes lançavam mísseis Oreshnik contra a Ucrânia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou isso. Veja a citação a seguir. Durante o mês de janeiro de 2026, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de ataques bem-sucedidos ao complexo de edifícios do tipo hangar, onde ocorre a preparação pré-lançamento de mísseis balísticos intercontinentais de médio alcance no campo de treinamento Kapustin Yar, na região de Astrakhan, na Federação Russa. E então, de acordo com os militares, a série de ataques foi realizada com o uso de meios de ataque de longo alcance de fabricação ucraniana, em particular com o uso dos mísseis FP-5 Flamingo. Como destacado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, segundo as informações disponíveis, parte dos edifícios no território do campo de treinamento sofreu danos de diferentes graus. Um dos hangares foi significativamente danificado e parte do pessoal foi evacuada do local. Mas depois, o Comando das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia acrescentou que, na destruição do campo de treinamento Kapustin Yar, os militares ucranianos foram auxiliados pelo movimento insurgente Iskra Negra, que atua no território da Federação Russa. Foi informado que, além dos Flamingos, a infraestrutura do campo de treinamento Kapustin Yar também foi atacada por drones de longo alcance. Representantes do movimento insurgente Iskra Negra. Eles estavam envolvidos em reconhecimento, registravam a reação dos ocupantes, ou seja, dos russos, aos ataques, monitoravam mudanças na logística e no comando e avaliavam a adaptação do inimigo após os ataques. E aqui lembro que, na noite de 9 de janeiro de 2026, as tropas russas lançaram um ataque contra a região de Lviv com um míssil balístico de médio alcance Oreshnik. A primeira vez que a Rússia lançou o Oreshnik contra a Ucrânia foi em 21 de novembro de 2024. E naquela ocasião, o ditador russo Vladimir Putin chamou o lançamento de um teste bem-sucedido.
E agora as forças de defesa da Ucrânia e os partisãs russos realizaram seus próprios testes de ataques no campo de treinamento Kapustin Yar. Aliás, falando sobre os partisãs na Rússia, vale lembrar de outro incidente interessante. Apareceu na internet um vídeo bonito assim da Rússia. Vídeo. Você pode ver a conta do Lioca ali perto da tua mãe. Eu, resumindo, ligo pra Inca. Normalmente vocês andam. Eu vou atrás dele. Então, o que tem nesse vídeo? Acontece que em Tambov, no dia 4 de fevereiro, devido ao descarrilamento de um trem, vagões-tanque com gasolina foram danificados, o que causou um grande incêndio. E aqui está exatamente essa explosão. Por causa do incidente, o tráfego ferroviário foi completamente interrompido e o maquinista ficou gravemente ferido. Foram os partisãs? Bem, quem sabe. Mais uma catástrofe aconteceu com os ocupantes em solo ucraniano. Os correspondentes militares russos reclamam da total e completa interrupção dos sistemas Starlink na linha de frente. Primeiro, todos os dispositivos Starlink foram desligados para as forças armadas da Rússia e da Ucrânia, mas depois os sistemas ucranianos voltaram a funcionar enquanto os russos não. Isso se explica pelo fato de que os Starlink incluídos na lista branca funcionam no território da Ucrânia, enquanto os terminais dos ocupantes russos já estão bloqueados para sempre. E o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fyodorov, destacou que a verificação dos terminais Starlink continua e o primeiro grupo, que foi incluído na lista branca, já está funcionando. A seguir, sua citação. Agora, as listas brancas são atualizadas uma vez por dia. Se você registrou seu terminal, mas ele ainda não está funcionando, é preciso aguardar. Esse é um processo muito amplo que exige tempo. Paralelamente, já estamos trabalhando para que os dados sejam verificados em tempo real. E sobre isso, o fundador da empresa SpaceX, Elon Musk, pediu aos ucranianos que registrem os terminais de internet via satélite Starlink e publicou novamente na rede social X um passo a passo de como fazer isso. Agora segue a citação de Musk. É importante registrar seu terminal Starlink se você estiver na Ucrânia. E é isso. Informaram que os russos na linha de frente tiveram sérios problemas nos últimos dias por causa do bloqueio dos terminais Starlink. O comando das tropas foi dificultado e até ações de assalto foram parcialmente interrompidas, pois não há comunicação entre as tropas ucranianas. Os problemas surgiram apenas para aquelas unidades que não enviaram rapidamente as listas para os terminais privados da Starlink, mas o processo de registro continua. Os correspondentes militares russos relatam que os ocupantes tentam instalar fibra óptica na linha de frente para garantir comunicação entre comandantes e tropas. Mas isso é uma história muito cara. Além disso, a fibra óptica é muito frágil, é muito fácil de danificar. Mas enquanto eles fazem isso, os russos estão reclamando que sem as tecnologias americanas eles ficam como toupeiras cegas. O propagandista Solovyov já está gritando que é preciso atacar os satélites americanos, que é preciso destruir os satélites. Starlink, como assim? Que negócio é esse? Elon Musk não permitiu que os russos sujos usassem a tecnologia dele? Ele pergunta, como assim? Sério? Acho engraçado que agora na rede social X, justamente naquela postagem do Elon Musk, onde ele escreve registrem seus Starlinks se vocês estão na Ucrânia, todo mundo correu lá. Os russos estão reclamando de alguma coisa, dizendo como assim? Isso é discriminação? Você, Elon Musk, está lucrando com a guerra e assim por diante. Ou seja, só imaginem, os russos, esses mal lavados, usam a tecnologia de outra pessoa para matar pessoas no país que eles invadiram. Quando tiram essa tecnologia deles, perguntam, como assim? O que está acontecendo? Ou seja, não vou continuar, só vou lembrar de onde tudo começou. No dia 23 de janeiro foi informado que as tropas russas estão usando cada vez mais drones com Starlink, tentando contornar o sistema de defesa aérea ucraniano. O ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, entrou em contato rapidamente com Elon Musk. A solução encontrada foi a criação de uma lista branca de usuários no território da Ucrânia, todos os terminais que não estiverem incluídos nessas listas. E é óbvio que os russos não conseguem fazer isso, simplesmente pararam de funcionar. Mas a catástrofe na Rússia não se resume a isso. O Washington Post afirmou hoje que a Europa quer proibir serviços essenciais ao transporte do petróleo russo. Funcionários russos e líderes empresariais temem que Moscou esteja perdendo tempo para alcançar um acordo de paz.
enquanto a situação econômica do país piora. Qualquer proibição europeia ao transporte marítimo de petróleo russo e a interceptação de petroleiros da frota clandestina representam ameaças sérias para a Rússia. Na matéria do Washington Post, é destacado que todas essas restrições já foram consideradas no novo pacote de sanções da União Europeia. Além disso, já na semana passada, 14 países europeus, entre eles o Reino Unido, a França e os países escandinavos. Os países bálticos alertaram que podem interceptar e apreender a frota sombria russa que viola o direito marítimo internacional. E aqui vou citar o Washington Post. A receita da Rússia com o petróleo caiu 50% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Após as novas sanções rigorosas impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contra as gigantes russas do petróleo Rosneft e Lukoil. Em outubro, essas restrições forçaram Moscou a concordar com descontos cada vez maiores em seu petróleo, superiores a $20 por barril, com o acordo da Índia de parar de comprar petróleo russo e aumentar as importações do Siboney e possivelmente da Venezuela. Essas medidas ameaçam pressionar ainda mais os recursos necessários para Moscou alimentar sua máquina de guerra, correndo o risco de uma crise à medida que a inadimplência aumenta em toda a economia. Se as medidas europeias forem implementadas, elas afetarão metade das exportações de petróleo russo, ou cerca de 3,5 milhões de barris por dia, que passam pelo Mar Negro e pelo Mar Báltico. A exportação de petróleo russo é muito sensível a interrupções no transporte marítimo. Essa é o calcanhar de Aquiles. E, para finalizar, vou acrescentar uma notícia que me deixou feliz, me divertiu. Até 2040, a Rússia corre o risco de se transformar em uma sociedade de mulheres idosas devido ao rápido envelhecimento da população, ao desequilíbrio de gênero e às perdas demográficas causadas pela guerra. É o que afirma o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a situação demográfica na Federação Russa está piorando muito rapidamente. Assim, a parcela da população com menos de 35 anos diminuiu de 55% em 1990 para 40% em 2025, e se essa tendência continuar, até 2040 os jovens representarão apenas cerca de 30% da população na Rússia. Uma preocupação especial é a redução acentuada da população masculina. Já a partir dos 25 a 30 anos, os homens ou morrem ou emigram, o que leva à predominância de mulheres nas faixas etárias mais avançadas. E segundo as previsões dos especialistas, em 2040, o habitante mediano da Rússia será uma mulher de 50 a 55 anos, que Putin, mais uma vez, superou todo mundo. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Se este episódio foi interessante ou útil para você, você pode apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga, sendo um patrocinador no YouTube. Enfim, todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.